C.S. Lewis disse algo que se tornou um dos grandes fundamentos para tudo aquilo que ele trabalhou. E o que é mais interessante é o fato de que essa verdade é extremamente importante até mesmo para os nossos dias, porque nos ensina coisas muito profundas. E por isso, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o porquê muitas pessoas não concordam com isso e qual a importância dessa verdade para hoje. Não existe dúvida de que as mídias estão moldando a nossa mente, as nossas opiniões e, consequentemente, quem nós somos. Mas como que isso acontece? O mundo passou por algumas revoluções gráficas que culminaram no ponto em que nós estamos hoje. Começando com avanços tecnológicos, posteriormente com o telégrafo, com a fotografia, com a televisão, com a cinematografia e hoje com também a rede social. E a cada um desses avanços, a nossa mente foi impactada e, consequentemente, a nossa imaginação também. Uma vez que somos bombardeados com imagens, a nossa imaginação, de certa forma, trabalha menos, porque já teve uma imagem na nossa mente. E isso não é de todo negativo, mas tem os seus elementos negativos. Perceba comigo, quando enchemos a nossa mente e os nossos olhos com imagens pré-fabricadas, a nossa mente é impactada por aquilo e a nossa imaginação seguirá naquele trilho de pensamento que foi colocado diante dos nossos olhos. E para entender essa importância e o impacto disso em nós, precisamos lembrar que aquilo que vemos impacta a nossa mente. E aquilo que entra na nossa mente impacta os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos impactam o nosso coração. E aquilo que entra no nosso coração será externalizado como as nossas ações. Em outras palavras, aquilo que pensamos hoje impactará aquilo que nós faremos amanhã. E segura essa ideia, porque daqui a pouco nós vamos voltar para ver o que C.S. Lewis ensinou que tinha a ver com isso. Mas antes, nós precisamos entender que existem duas visões comuns acerca da mídia. A primeira seria mais parecida com a distopia de George Orwell, onde a mídia em massa é uma ferramenta de manipulação das massas na mão de uma elite poderosa. A outra já seria uma visão mais huxleyiana, que vê a mídia em massa como parte do desenvolvimento inato do desejo humano por prazer e distração sem fim. E uma visão cristã equilibrada consegue entender que existem elementos de ambas as visões. Tanto a mídia pode ser uma forma de manipulação de massas, como também parte do desejo humano por prazer e distração sem fim. Em outras palavras, os humanos querem se distrair e têm a tendência ao vício na distração. E ao mesmo tempo existem grupos de pessoas que exploram esse desejo humano como uma forma de manipular a cultura. Mas como um cristão deve olhar para as mídias à luz disso? Isso tudo nos traz a necessidade da vigilância sobre aquilo que nós estamos assistindo e, por outro lado, a necessidade do domínio próprio para não sucumbirmos ao vício das mídias. E ambas combinam com aquilo que C.S. Lewis falava sobre imaginação. Na sua biografia, ele descreve um momento em que ele leu um livro que foi muito importante na caminhada cristã dele, e ele diz que a imaginação dele foi batizada. E anos depois, ele percebeu que a imaginação, além de ser batizada, precisava também ser discipulada. Porque ele entendia a imaginação como algo que vem antes da nossa ação. Ou seja, aquilo que nós imaginamos se torna aquilo que nós imitamos. E existe uma definição um pouco menor, já usada por outras pessoas, em que poderia se dizer que a imaginação sugere o processo ou a capacidade de se criar imagens dentro da nossa mente. E uma vez que nós vivemos em um mundo onde imagens são bombardeadas nos nossos olhos, muito da imaginação já é automatizado para que nós criemos na nossa mente imagens que já foram colocadas diante de nós. E agora presta atenção nisso, que é uma coisa que muitos teólogos falavam como sendo um dos pontos principais do pensamento de Lewis. Controlar a verdade pela qual as pessoas vivem é uma forma de controlar as pessoas. Então, voltando sobre aquilo que falamos sobre as visões acerca da grande mídia. Se o que está acontecendo hoje nas mídias é uma manipulação das massas, então, quando eles tentam zombar, desmoralizar ou reinterpretar aquilo que nós acreditamos como cristãos, eles estão tentando doutrinar
a nossa imaginação para, de certa forma, impactar as nossas ações. E qual ação eles querem tentar gerar em nós? A complacência. Eu achei muito interessante um trecho do livro O Discurso da Servidão Voluntária, onde Laboissy conta sobre qual foi a estratégia do rei Ciro para conquistar a Lídia. E no livro ele diz: depois de ter se apoderado de Sardes, a capital da Lídia, quando aprisionou o riquíssimo rei Creso e o levou cativo, trouxeram-lhe a notícia de que os de Sardes tinham se revoltado. Teria sido fácil dominá-los. Não desejando saquear uma tão bela cidade, nem querendo destacar para lá um exército que a vigiasse, recorreu a um outro expediente. Fundou nela bordéis, tabernas, jogos públicos e publicou um decreto que obrigava os habitantes a frequentá-los. Tão bons foram resultados que teve essa guarnição que foi desnecessário, daí em diante, levantar a espada contra os lídios. Eles divertiam-se a inventar toda a casta de jogos, de tal forma que a palavra latina usada para significar passatempos é a palavra lude, que vem de lide, lídios. Eu sei, agora sempre quando você vê alguém usando a palavra lúdico, você vai se lembrar disso. Mas o interessante é que esse relato resume as duas visões que nós falamos. Por um lado, o rei Ciro queria, sim, controlar a atitude dos cidadãos de Sardes. Mas por outro, as próprias pessoas de lá já tinham esse desejo de distração sem fim. Então, quando houve a união de ambos, a complacência foi alcançada. E qual que é a forma como nós, como cristãos, devemos viver nesse mundo? O ponto principal para não cair na armadilha da manipulação é não ser passivo diante do consumo de mídia. Seria, de certa forma, confrontar aquele produto cultural. Assim como em uma conversa nós podemos retrucar com outra pessoa, mostrando o erro dela, assim também nós devemos lidar com os nossos consumos de mídia, não sendo passivos, mas sendo ativos em pontuar os erros. Um segundo ponto essencial é para o cristão estar firme para que o mundo não molde a sua imaginação. Porque a menos que nós impeçamos as tentativas do mundo de discipular a nossa imaginação, aquilo que o mundo dita irá impactar as imagens que criaremos na nossa mente. De forma prática, isso significa que se algum filme ou série, ou seja, qual for o produto cultural, colocar alguma cena que celebra o pecado, nós, enquanto crentes, temos a responsabilidade de parar de assistir aquilo. Porque ainda que nós passemos a cena ou depois falemos que ela foi desnecessária, ainda assim ela terá entrado na nossa mente e moldado a nossa imaginação. E não fisicamente interromper aquilo vai causar em nós a complacência. Então, guarda isso aqui. Zelar e guardar a nossa imaginação é um dever cristão. Porque, por um lado, nós podemos dizer, com Lewis, que muito da vida cristã requer uma imaginação, uma vez que ela molda a nossa ação. Pensar e enxergar em nossa mente aquilo que está prometido na palavra de Deus molda a nossa ação para que nós trabalhemos em prol do reino de Deus. Mas a incredulidade nos faz não meditar nas grandiosas promessas de Deus e, consequentemente, criará uma inação por nossa parte. Se consumirmos apenas aquilo que descrentes produzem, a nossa imaginação criará um impacto na nossa ação de complacência e preguiça de cumprir aquilo que Deus nos chama a fazer. Mas se aquilo que nós consumimos glorifica a Deus e edifica a nossa fé, nós estaremos discipulando a nossa imaginação com aquilo que nos leva a uma ação piedosa. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E é por isso que hoje eu quero aproveitar para te recomendar uma plataforma e aplicativo chamado Eden Plus. Na Eden Plus você tem acesso a audiobooks, cursos maravilhosos, documentários, filmes,
desenhos animados, histórias dramatizadas para crianças e muito mais, inclusive uma masterclass que eu tive a alegria de gravar. E o que eu amo nessa plataforma é o fato de que todos os conteúdos são projetados para edificar você e a sua família com aquilo que é realmente confiável e seguro. Eu, pessoalmente, já estou aproveitando muito conteúdo edificante com uma tranquilidade abençoada de saber que eu só vou encontrar ali aquilo que vai realmente edificar a minha fé e me ajudar a me parecer mais com o Senhor Jesus. E eu vou fazer um tour para você dar uma olhada. Então, quando você entra aqui na Eden Plus, você já encontra bastante conteúdo. Então, logo no início você vê as séries e os cursos, aí o curso Fé e Tulipas, e também vários outros, já eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E vários audiobooks maravilhosos, sensacionais, de vários que eu já indiquei aqui no canal antes. E também aqui o curso Descomprometidos, que de certa forma te mostra a situação dos jovens de hoje e como que perder de vista a verdade absoluta, a verdade de Deus realmente faz com que aquilo que a gente lê em Romanos 1 fique muito claro. Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos. Então é muito interessante de ler. Aqui embaixo tem alguns spoilers, inclusive um spoiler do Fé e Tulipas. Se você quiser ver mais, depois você entra aí. Quando você clica aqui na parte de assistir, você já encontra filmes e documentários. Eu gosto muito desse filme de Lutero. Ele é um clássico, é muito bom. Então também aqui o documentário Lógica em Chamas sobre a vida do Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele foi médico da Rainha Elizabeth e abriu mão de tudo para se tornar pastor. É uma história muito encorajadora. Aqui entrevista tanto pastores como Paul Washer, John MacArthur e também as filhas dele. Então fica uma coisa bem legal de assistir. Aqui os cursos tem o de apologética, que é muito legal, com o Dr. Voddie Baucham. Já indiquei muitas pregações dele aqui no canal. Ele é muito bom. E também a série de documentários Como Viveremos. Esse daqui é essencial porque ele vai fazer um detox de tudo aquilo que muitas vezes a gente aprendeu errado. Ele vai trazer uma perspectiva bíblica da história. Então, a era romana, a era medieval, o renascimento, a reforma, era das revoluções, era científica, era da não-razão, era da fragmentação, era da paz pessoal e afluência, escolhas finais. É muito bom. Contemple seu Deus traz um pouco de história da igreja com aplicações para a nossa vida cristã. É muito bom. Outro que eu amo é esse daqui, o Transformados, que é como se fosse um reality show de aconselhamento bíblico. Então, pessoas reais chegam com problemas reais e são aconselhadas na hora. É muito legal, é muito impactante. Esse primeiro já é muito legal, falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Vale a pena assistir. O curso Vida é Melhor. Eu amo esse curso, porque ele fala como argumentar a favor da vida contra o aborto. E eu lembro que eu tinha assistido algumas aulas dele, a Eden já tinha disponibilizado ele antes, e não tinha passado acho que nem uma semana. Eu cheguei na faculdade e estava tendo uma palestra sobre aborto e eu consegui botar quase todo esse curso aqui na prática. Foi uma bênção ter assistido essas aulas, porque elas me abençoaram muito para conseguir realmente defender a posição bíblica ali, de uma forma que estivesse bem clara, de uma forma com que ficasse um argumento bem sintetizado, bem lógico para as pessoas poderem entender. Então é muito boa esse curso. E aqui quando você entra em ouvir, tem todos os audiobooks da Eden, vários que vocês já me viram indicando. Então é muito bom porque você consegue aproveitar vários conteúdos, sejam leituras rápidas ou leituras maiores. Também você pode escolher por autor, é muito bom. Eu fiquei muito empolgada de poder agora ouvir os livros, seja quando eu estivesse lavando a louça ou fazendo alguma coisa assim, dirigindo. Você pode ouvir livros que realmente vão te abençoar e te edificar, o que é maravilhoso. E na área Kids, eu acho muito lindo como que tá ficando, porque tem um desenho animado sobre a história de Martinho Lutero. É muito bom. Também aqui sobre o Jim Elliot, o marido da Elizabeth Elliot, aparece ela também. O Eric Liddell, que tem uma história muito impactante sobre como que ele se tornou um missionário na China, mas que ele também correu nas Olimpíadas de Paris muitos anos atrás e ele não violou o dia do Senhor. Ele escolheu outro dia para correr, mesmo que fosse uma prova olímpica mais difícil. Aqui conta a história toda certinho, eu sei que pode ter ficado um pouco complicado. E também a história do John Bunyan, que quem escreveu o livro O Peregrino, conta as dificuldades que ele passou, conta como que ele escreveu o livro, então é bem legal. E tem mais outros chegando aí. Aqui nessa parte de histórias curtas é muito legal, porque essas histórias são muito
edificantes, porque à medida que você vai ouvindo, você vai vendo que várias delas são alegorias da vida cristã. Duas que eu gostei muito foi A Velha Casa de Sunken Hollow, que fala sobre a santificação, como que Cristo pega o nosso coração, que era como se fosse uma casa velha, cheio de hóspedes que só sabiam falar sobre ira, inveja e várias coisas desse tipo, e como que Cristo troca os hóspedes do nosso coração. É muito linda essa história. E também A Ilha dos Condenados e o Jovem Príncipe. É lindo demais. É bem capaz de às vezes você chegar no final dessa história com lágrimas nos seus olhos, porque é uma alegoria do sacrifício do Senhor Jesus e é muito, muito lindo. E aqui tem vários outros muito legais para você ouvir, e também os devocionais no Novo e no Antigo Testamento para ouvir com as crianças. E como você acabou de ver, tem muita coisa nessa plataforma que com certeza vai abençoar você e a sua família toda. Então, clica aqui na descrição para descobrir mais sobre essa plataforma e como que você pode aproveitar todo esse conteúdo e assinar também tanto para sua edificação quanto para que esse projeto esteja crescendo, para que você seja parte de uma mudança real no Brasil, para que seja uma bênção de Deus na vida de várias famílias, na vida de várias pessoas, para que o evangelho realmente esteja florescendo na vida de cada um. Então, não esquece também de dar o seu like, curtir esse vídeo e, se você quiser aprender mais sobre conteúdos essenciais, clica aqui nesse vídeo e com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.